Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à aula 3, Teologia Pastoral 1. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Na aula passada, a gente estava abordando, e vai continuar abordando hoje ainda, Teologia, o Pastor e o Caráter de Deus. Esse é o foco dessa aula de hoje, né? Então, vamos lá. Vamos aí para o discernimento do chamado de Deus. Uma das explicações mais detalhadas de um chamado específico nas Sagradas Escrituras, né, na Bíblia Sagrada, é a descrição de Paulo do seu próprio chamado em Gálatas, capítulo 1, versículo 11, até o versículo 24. Erivaldo, tu que acabou de entrar agora, lê para nós aí Gálatas, capítulo 1, versículo 11, até o 24. Por favor. Glorinha, deixa eu só achar aqui. Tá. Capítulo 1, versículo 11 até o 24. Gálatas 1, né? É. Do 11 ao 24. Pai do Senhor, diz assim a palavra. O senhor. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição de meus pais. Mas quando aprove Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim era apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca de que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém. Então, percebe-se aí, né, as explicações detalhadas, né, do chamado específico, e aí, especialmente do apóstolo Paulo. Que letra é isso? Peraí, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Volta para outra atividade. Gente, cuidado com o microfone aí. Então, a principal diretriz que podemos extrair deste registro, né, que o Erivaldo acabou de ler aí, é que nosso chamado divino, ele precisa ser autêntico. Eu pergunto para você,
Eduardo, teu microfone está aberto. Eu pergunto para você, o seu chamado é autêntico? O seu chamado é genuíno, né? No ministério? O propósito principal do apóstolo, ao incluir na sua epístola aos Gálatas a sua experiência que ele teve em Damasco, quando ele estava perseguindo os cristãos, a ideia, né, do apóstolo descrever o seu chamado era defender a autenticidade de seu chamado e validar a autoridade de seu ensino. Então, esse é o foco do que Paulo descreve em Gálatas, que foi acabado de ler aí, no que se trata da experiência na estrada de Damasco. Outra coisa, pessoal, o segundo princípio, no que se trata de chamado de Deus, é o de que nosso chamado precisa ter autoridade. Você tem um chamado e você tem recebido de Deus autoridade, né? Não no sentido de poder, pessoal. Há uma diferença entre poder e autoridade. Por exemplo, poder, às vezes a pessoa tem pelo título, porque é o chefe, porque é o dono. Mas a autoridade, né, é uma graça, né? É uma graça de Deus. Então, o segundo princípio do chamado é de que o seu chamado precisa ter autoridade. Então, a autoridade deste chamado elimina qualquer outras opções como caminho de realização e satisfação. Embora o seu chamado, viu, irmão, possa ser resistido, né? Talvez você tenha resistido, resistiu, da mesma forma como Jonas resistiu ao chamado de Deus, ele não pode ser revogado. Se resistirmos ao chamado de Deus, provocamos sua disciplina corretiva. Mas quando nos rendemos à sua vontade, entregamos, né, a sua vontade, nossas vidas são ancoradas para o seu propósito no porto seguro de seu plano. Então é o seguinte, se você, né, tem uma chamada de Deus, né, e render a sua vontade, a sua vida será ancorada ao seu propósito no porto seguro do plano de Deus para a sua vida. E é necessário que tudo que você for fazer, pessoal, na sua igreja, no seu trabalho, na escola, no seminário, deve ser para glorificar o Senhor. Tudo que fazemos é para glorificar o Senhor. Então, as Sagradas Escrituras nos ensinam que nosso chamado divino precisa ser confirmado. Certo? Nos versículos de Gálatas, capítulo 1, versículos 16 e 24, conforme já foi lido, Paulo descreveu o processo de confirmação de seu chamado em 3 importantes passos. Então, o passo inicial de Paulo na confirmação de seu chamado foi uma afirmação pessoal. Quando recebeu o seu chamado de Deus, ele não consultou pessoa alguma, incluindo os apóstolos, ele não consultou ninguém. Então, seu chamado foi uma afirmação pessoal. Vem cá, eu te pergunto, o teu chamado foi uma afirmação pessoal? Você sentiu de Deus, pessoalmente, Deus falando contigo da sua chamada?
Ou foi o homem que botou a mão na tua cabeça e disse assim, olha, irmão, a partir de hoje você é diácono, presbítero, evangelista. Paulo, ele, nesse processo do seu chamado, Paulo buscou estar sós com o Senhor e esclareceu o seu chamado. No entanto, isso não significa que ele tenha vivido isolado, né? Que tenha vivido na obscuridade. Não. Mas ele ficava sós com o Senhor. Buscou estar sós com o Senhor e esclareceu o seu chamado. E aí, Paulo consolidou o seu chamado pregando o evangelho aos gentios na Arábia e em Damasco. Olha aí Paulo pregando nessa imagem. Então, a confirmação pessoal do chamado pastoral virá por meio de um coração atento e mãos ativas. Com a palavra, irmão Erivaldo. A gente vê hoje, né, pastor Adilton, muitos colocados então pelo homem, né? Porque quando a gente recebe um chamado, eu gosto de pregar isso, quando Deus ele nos dá, nos capacita para nós compartilhar, né? E temos aí que quer só o título de pastor e não quer pregar, não quer ser pastor, não quer ser nada, quer só o título, né? E, e a gente vê que eles querem só o título mesmo, porque, rapaz, é igual você falou, se nós for ver o tanto de gente que todo convenção consagra e esse povo some, né? Quando a gente quer agendar um para pregar, não vem, não pode, não. Então a gente vê isso aí hoje no dia a dia, né? Porque é o homem que está botando a mão na cabeça. Não é uma chamada divina, específica, de Deus. A confirmação pessoal do chamado pastoral virá por meio de um coração atento, né? E mãos ativas, né? Com a disponibilidade de servir, né? Por exemplo, Deus me chamou para essa obra, né? Para a academia. E você sabia que eu estou trabalhando no seminário desde 2010, Deus me chamou por uma chamada específica, pessoal, e eu trabalho desde 2010. E eu nunca recebi um centavo da convenção, como seminário da convenção, né? De ninguém. Às vezes eu recebo uma ajuda de custo quando eu ministro aula, mas assim, como diretor, coordenador, mexendo com todo esse conjunto, né, de ações para o curso andar, é serviço voluntário. Mas o que é isso? É chamada de Deus. Isso não se explica humanamente. Então, a confirmação pessoal do chamado pastoral virá por meio de um coração atento e de vontade de servir, de mãos ativas, de estar servindo. A pessoa que é chamada por Deus, ela é chamada para servir e não para ser servido. Precisamos ouvir, né? Precisamos ouvir o Senhor dedicando tempo em oração e dedicando tempo à sua palavra. Viu? Mas a confirmação pessoal também explora nossos dons por meio do serviço e da busca por satisfazer o chamado que cremos estar discernindo. Pode falar, Arivaldo. Eu também, quando eu tive o acidente, eu entendi o meu chamado, né? Deus, ele colocou no meu coração que, como ele me deu a oportunidade de eu viver e voltar a andar, eu falei que o resto da minha vida era servir a ele, né? Isso eu falei só em oração, né? E Deus confirmou, né?
Quando eu casei, assumi a igreja, hoje eu estou pastoreando campo, porque Deus, ele ouviu, né, e confirmou o chamado, né, a confirmação. Então, a gente teve essa confirmação pessoal. E eu falo agora com propriedade, né, se nós não tiver chamado, não vem para o campo, não, que sofre, né. Se eu não tiver chamado, né, já fazia dia que eu estava em casa, porque o negócio não é fácil, não, né. Exatamente. Só chamada mesmo. Então é o seguinte, alguém que esteja avaliando o chamado ao ministério pastoral deve se aconselhar com pastores experientes, que possam oferecer uma perspectiva espiritual e bíblica baseada na experiência de primeira mão. Então é o seguinte, você que está nesse processo, né, de chamado ao ministério pastoral, além de buscar a Deus, de orar, estar a sós com o Senhor, deve também aconselhar-se com pastores experientes e espirituais, né? Não é pelo título, não é pelo cargo eclesiástico que ele possui, mas é pela sua espiritualidade, experiência e espiritualidade. A capacidade de atravessar o processo de discernimento com outras pessoas que entendam as nuances do chamado pastoral é uma parte vital do discernimento adequado. O último componente do processo de confirmação é uma confirmação pública. Então, os aspectos pessoais, privados e públicos da confirmação nos ajudam a esclarecer e atestar um chamado autêntico ao ministério pastoral. Por outro lado, pessoal, eles também podem nos ajudar a identificar e interpretar de modo adequado os aparentes indicadores que eventualmente fazem com que muitos se envolvam de forma equivocada com o ministério pastoral. Então, tem muita gente equivocado com o ministério pastoral. O dom espiritual, a oportunidade ministerial e as expectativas otimistas não se traduzem automaticamente num chamado ao ministério pastoral. Então, pessoal, o fato da pessoa ter dons espirituais, ter oportunidade, né? Ter expectativas otimistas, isso não traduz automaticamente um chamado ao ministério pastoral. E tem muita gente que já se deixa se envolver achando, né, que isso é uma tradução automática de que a pessoa tem chamada ministerial. Todo mundo sabe, né, que os dons espirituais são necessários para o ministério pastoral, né? Dom de discernimento, de cura, etc, etc, etc. Mas a sua presença nem sempre equivale a um chamado pastoral. E muita gente é colocada a mão na cabeça para ser consagrado a evangelista ou pastor, porque tem dons espirituais, né? Os dons espirituais são necessários para o ministério pastoral, mas a sua presença nem sempre equivale a um chamado pastoral. Às vezes, a frutificação abundante no serviço, no contexto da igreja local, pode gerar expectativas otimistas. Um irmão, né, que ele é frutífico na obra, né? Abundante no serviço da igreja. E aí, o pastor titular e a igreja vê aquele irmão e pode gerar expectativas otimistas para aquele irmão no sentido do ministério pastoral. Uma significativa oração pública, a demonstração de capacidade de liderança
ou a expressão de lições espirituais podem levar observadores bem intencionados a concluir que alguém é chamado para ser um pastor. Olha como é complicado, não é tão simples assim. Mas as expectativas podem criar certa pressão, especialmente entre jovens ou novos convertidos, né? Para se constatar, eu devo ser pastor. Pessoal, essas expectativas otimistas podem ser resultado de intenções corretas, né? Mas elas não necessariamente indicam um chamado pastoral. Gente, qual é a justificativa de, numa AGO, os pastores apresentarem em torno de 500 pessoas, 250 homens, 250 mulheres, para serem consagrados? Cristologia. O pastor e o defensor de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Muitas vezes, pessoal, o modo como vemos a Cristo se encontra desordenado pelas distrações das nossas vidas ou conceitos equivocados sobre a vida dele, que competem pelo nosso foco e atenção. Olha, muitas vezes, o modo em que você vê a Cristo pode se encontrar desordenado pelas distorções de sua vida, pelos conceitos equivocados sobre a vida dele. Podemos acabar perdendo Jesus de vista e terminar com um conceito vago e obscuro sobre ele. Por que nós, das nossas igrejas, uma grande maioria, eu já falei isso na aula passada, não tem certeza da salvação? Porque tem um modo totalmente desordenado pelas distrações de suas vidas ou conceitos equivocados sobre a pessoa de Jesus. Então, isso é crítico para os pastores, porque uma visão imprecisa de Jesus, viu, Karen, afeta toda a realidade. Nossa fé fica distorcida. Nossos corações ficam desanimados e nossas vidas e ministérios se desestabilizam. Pode falar, Erivaldo. A gente está vendo muito acontecer nos nossos dias atuais, é alguém colocando o filho para substituir ele como pastor. Aí eu vi um pastor aí, diz que é renomado, né? Um pastor aí da Madureira, dizendo que porque que filho de traficante é traficante. Olha a situação que ele usou. E por que filho de pastor não pode ser pastor? Claro que pode, se ter chamada, né?
Agora, Claro. colocado lá a força, aí fica difícil, né? E a gente vê isso, né? A gente vê eu vi na convenção agora, o filho do Paulo Martins, o que é médico lá. Aquele cara, nem crente ele parece ser. Foi consagrado evangelista, para quê? Me diz aí. Aí o É. cara vai fazer o quê? Ser filho do chefe, né? Aí nós que estamos no campo, eu estou no campo 4 anos. Nunca me pediram para ser ordenado, porque eu não aliso alguns, né? Aí fica difícil, né? É. Então, pessoal, uma visão imprecisa de Jesus, né, afeta toda a realidade. Nossa fé, ela fica totalmente descabida, distorcida. Nossos corações ficam totalmente desanimados e nossas vidas e ministérios se desestabilizam. Viu, Rivaldo? Quais são as premissas teológicas desse problema? Historicamente, os teólogos abordam a cristologia, né, o estudo da pessoa de Cristo, por meio de duas categorias paralelas: a pessoa de Cristo, a sua existência, e a obra de Cristo, a sua expiação, né, a sua remoção de pecados. Então, as duas, né, elas estão intrinsecamente relacionadas, porque uma compreensão adequada da obra de Cristo depende extensamente de uma concepção sólida de sua natureza. Então, a pessoa de Cristo, né? O Messias. A pessoa de Jesus é um tema central da igreja desde os primórdios do cristianismo. Na verdade, toda a Bíblia, né, ela é cristocêntrica. O centro de toda a Bíblia é Cristo. Em todas as passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, existe ali a história da redenção, ela está implícita no texto. E você, como pregador, como pregadora, você precisa enxergar a história da redenção no texto. Porque a pessoa de Jesus é um tema central da igreja, desde os primórdios do cristianismo. Então, a confissão de Pedro, né, Mateus capítulo 16, versículo 16 e 18. Gemima, lê para nós aí Mateus 16, versículo 16 e 18, por favor. Só um minuto, estou abrindo aqui. Tá. Mateus 16, 18, né? 16, Ok. versículo 16 até o 18. Ok. 16, fala assim. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Beleza. Gemima, essa Bíblia é tua, Ela é Almeida revisada, atualizada. Revista atualizada. É minha É. preferida, essa versão. Essa versão aí é minha preferida. Eu gosto É dela muito também. boa. É muito boa essa versão aí. Eu não gosto dessas duas versões, não. Mas essa versão, a revista atualizada, para mim, é a que eu mais gosto. É top demais. Ok, obrigado.
Deixa eu colocar aqui, peraí. Só um pouquinho. Isso. Então, olha a obra de Cristo, né? A Bíblia é cristocêntrica. Quando Jesus viu Jemima definitivamente, exclamou: está consumado. E ao morrer na cruz, ele claramente se referia a algo além do fim de sua vida física, né? A realidade por trás da crucificação foi muito mais significativa do que o terrível sofrimento físico que podia ser observado. Foi a nossa liberdade. A teologia da cruz, né, constitui a obra de Cristo. Há três conceitos teológicos que nos ajudam a sintetizar o que ele alcançou: redenção, reconciliação e ressurreição. A redenção foi o preço pago, né? A palavra redenção significa pagar o preço. Essa palavra foi tirada da cultura daquela época, da igreja primitiva, que existia escravatura, né, no período do primeiro século. E quando um senhor, dono de propriedades, queria dar liberdade a alguns escravos, ele chegava na feira de escravos, comprava aqueles escravos, e aí ele chegava para aqueles escravos e diziam: eu paguei o preço, a partir de hoje vocês estão livres. Vocês agora são redimidos. Da mesma forma, Jesus, a teologia da cruz, né, da obra de Cristo, nos traz esse conceito teológico, que é a redenção. Nós temos a redenção em Cristo Jesus. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, no momento que ele consumou a sua obra salvífica. Nós fomos redimidos. Ao mesmo tempo, outro conceito teológico que nos ajuda a sintetizar o que ele alcançou na cruz foi a reconciliação. Nós antes éramos inimigos de Deus e agora em Cristo Jesus nós nos tornamos amigos de Deus. E a ressurreição, assim como Jesus ressurgiu dentre os mortos, em um corpo glorioso e transformado, também nós receberemos e experimentaremos essa bênção. Então, o primeiro aspecto teológico da obra de Cristo é a redenção. Jesus ofereceu o pagamento integral, viu, pessoal? Por nossos pecados, passados, presentes e futuro, quando ele comprou a nossa salvação. Ele pagou o preço. Olha aí essa imagem. Através da sua morte vicária, ele pagou o preço, a redenção. Então, as Sagradas Escrituras descrevem o nosso pecado como um escrito de dívida que devíamos a Deus e que nosso Senhor cancelou encravando na cruz. Eduardo, lê Colossenses capítulo 2, versículo 14, por favor. Olá, Eduardo. Lê para nós aí.
Capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 16, 14. diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz. Amém. Então, em outras versões, diz, principalmente a revista atualizada, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra mim e contra você, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, esse pagamento, também descrito como um resgate, não foi feito com bens materiais de valor terreno, tais como prata, tais como ouro, mas com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 19. Então, além da redenção que eu e você temos em Cristo Jesus, outro aspecto teológico da obra de Cristo é a reconciliação. Esse conceito é de natureza principalmente relacional, de relacionamento, e descreve como Jesus definiu a salvação em termos da nossa relação com Deus. Antes nós éramos inimigo de Deus e agora, em Cristo Jesus, ele nos concede a volta da nossa amizade para com Deus. João capítulo 17, verso 3, diz assim, deixa eu ler ele aqui. João 17, verso 3, diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pode falar, organizar. Pastor, é correto também a gente usar o termo antes da reconciliação éramos criatura e agora somos filhos de Deus? Antes da conversão? Não, é isso. Éramos criatura. Quanto a essa questão da reconciliação, né? Uhum. Porque tem esse termo aí que o senhor acabou de falar, éramos inimigos e agora somos amigos. Mas a gente pode usar também o termo éramos criaturas e agora somos filhos? Sim. Nós somos filhos por adoção, né? Através da pessoa de Cristo. Mas nós éramos apenas criatura. Correto, tá? Corretamente. Amém, obrigado. Então a Bíblia fala, viu, da inimizade entre a humanidade pecadora e o Deus Santo, descrevendo-nos como estrangeiros, né? E inimigos. Aurilene, tu tá aí? Maria Aurilene? Hélio, lê para nós aí, por favor, esse texto de Efésios, capítulo 2, verso 19.
E o Cleonizar lê o Romanos 5:10, por favor. É para me ler na Bíblia mesmo, não é isso? Pode ser. Efésios 2,19, né? Uhum. Só um momento, deixa eu ver aqui a Bíblia. Pode ser na Bíblia, no computador, não tem problema, não. Mesma Bom, coisa. beleza, vou ler depois. Então, vamos lá. A Bíblia fala da inimizade entre a humanidade pecadora e o Deus Santo, descrevendo-os como estrangeiros, Certo. inimigos. Agora lê na Bíblia, Efésios, capítulo 2, versículo 19. Para me ler na Bíblia, né? Por favor. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Efésio. Cristo Jesus é fiel amigo. Efésios, pastor. Abrindo aqui minha Bíblia. Pai, depois dos 40, pastor, a gente fica com a vista ruim, não fica? Fica. É normal isso aí. Eu falei com o meu médico, quando eu estava com 40, ele começou a ter problemas que todo mundo, isso que é uma natural isso aí. Ou não, eu tive que comprar o óculos agora, que eu não tá enxergando mais nada. 2 e... Versículo 19. Versículo 19, vamos lá. Tá aqui, ó. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Beleza. Só isso. Então você imagina que um estrangeiro, né, é uma pessoa que está morando em outro país, longe da sua pátria, é um peregrino, não tem os direitos dos cidadãos daquela pátria, daquele país, porque ele é peregrino, ele é estrangeiro. Paulo, ele diz que em Cristo já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Nós somos da família de Deus. Só um pouquinho, deixa eu colocar o Google Meet aqui. Ok. O pecado, né, sabemos disso, que ele rompeu a relação íntima que Deus deseja ter com sua preciosa criação e nos separa dele. O que significa a palavra, Karen, o que significa a palavra pecado? Para mim, na minha visão, tipo assim, o que eu entendo por pecado? Uhum. Não, o que significa a palavra pecado? O vocábulo pecado, o que significa? Hum, Pera, deixa eu pensar. Eu acho que é errar o alvo, alguma coisa assim. Tem alguma coisa nesse sentido de errar o alvo. Isso, cara, tu é inteligente, viu, Karen? Inclusive é no grego, né? O vocábulo hamartano, né? Que é errar o alvo, né? O hamartia, né? É justamente isso, errar o alvo. Então, quando Adão e Eva eles pecaram, né, no jardim do Éden, erraram o alvo, o pecado rompeu a relação íntima que Deus deseja ter com sua preciosa criação e nos separa dele. Erivaldo, lê para nós Isaías 59:2, por gentileza. Agora.
Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Tá vendo? Então, o pecado, ele separa a gente de Deus. Separa. Por quê? Porque errar o alvo. Então, o pecado, lá no Éden, rompeu a relação íntima de Deus com o homem. Porém, a obra da reconciliação, olha, a palavra reconciliação, de inimigo a tornar-se amigo de Deus. Agora, eu e você, em Cristo Jesus, no momento que nós aceitamos o sacrifício expiatório de Cristo, o Senhor Jesus como meu Salvador, como nosso Salvador, vem em nós a obra da reconciliação. Agora nós somos amigos de Deus. Então, a obra de reconciliação realizada por Cristo repara, viu, pessoal? E ainda restaura a nossa relação com Deus, de amizade para com Deus. Que coisa espetacular. Olha essa imagem dessa mulher pega em flagrante adultério. Então, Cristo, através da obra de reconciliação, ele repara e ele restaura nossa relação com Deus. Paulo disse em Romanos, né, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Em Colossenses, ele explicou que Jesus nos reconciliou com Deus, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Pessoal, aí eu fico imaginando, né, a pessoa de Deus, né? Como ele é santo, né? Como ele é puro, como ele é justo. É impressionante. Então, o terceiro aspecto teológico da obra de Cristo é a ressurreição. Jesus suportou a punição pelo nosso pecado para nos resgatar da morte. Mas ele ressurgiu da sepultura para nos dar vida e vida com abundância. Olha esse véu. Nisso, verdadeiramente, houve a morte da morte na morte de Cristo. O véu do tempo se rasgou. Quando consolava Maria e Marta pela morte de Lázaro, Jesus, que era irmão delas, Jesus falou com segurança da vida que ele oferece através da ressurreição, quando ele diz, João capítulo 11, versículo 25 até o 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Visto que a ressurreição autêntica, a mensagem proclamada por Jesus, ela também autentica a mensagem proclamada sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, a ressurreição é essencial. É que ela valida a nossa fé. Por gentileza, Gemima, leia 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13 até o versículo 15. Por favor. Tá, só um momento. 1 Coríntios 15, 13 ao 15? Isso. Ok.
E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Beleza. Então, a ressurreição é essencial, é que ela valida a nossa fé. A ressurreição essencial é que ela elimina a pena do pecado. Enquanto a morte de Jesus satisfez o pagamento pelo pecado, né? Sua ressurreição venceu e destruiu a pena do pecado. Então, a obra de Cristo na cruz foi consumada por sua ressurreição, sem a qual nossa fé seria inútil, conforme a Gemima acabou de ler, e nós ainda estaríamos condenados em nossos pecados. Por causa da ressurreição, viu? Nós podemos compartilhar e celebrar a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos ver as primícias pastorais desse foco que nós estamos apresentando aí. A premissa teológica e os preceitos bíblicos da cristologia são basilares e formativos na determinação de dois princípios importantes: a nossa identidade pastoral e a nossa filosofia de ministério. Qual é a sua identidade pastoral? Qual é a sua filosofia de ministério? Falei já sobre isso, vou repetir novamente. Política na igreja, diga não. Aquilo que somos enquanto pastores facilmente se confunde com o que fazemos enquanto pastores. Sabia, Edivaldo? Aquilo que nós somos enquanto pastores facilmente se confunde com o que fazemos enquanto pastores. Verdade. Então, muitas das vezes, né, a comunidade não consegue ouvir a pregação do pastor. Por quê? Porque a sua postura, o seu comportamento confunde o que fazem enquanto pastores. Então, esse sutil, mas importante caso de equívoco de identidade pode nos fazer experimentar um sentimento de vertigem espiritual. Isso caracterizado por uma perda de senso de direção, né? Uma perspectiva distorcida da realidade e um estado emocional de confusão. Porém, ó, pessoal, quando o nosso entendimento passa pela pessoa e pela obra de Cristo, olha como isso é espetacular. Olha essa imagem. Aquilo que somos e o que fomos chamados a fazer se torna cada vez mais claro. Deixa eu te falar e te perguntar. O que você está fazendo no ministério torna cada vez mais claro a sua chamada, a sua vocação para fazer a obra de Deus? Então, olha,
A nossa identidade pastoral começa com a compreensão de que ela é encontrada em Cristo, somente em Cristo. Então, eu te pergunto, a tua identidade pastoral se iniciou com a compreensão de que só se encontra em Cristo? Ela é encontrada em Cristo na sua vida? Para os pastores, essa realidade é especialmente crítica, porque podemos sentir que somos definidos por muitos outros fatores, né? Lembra do pragmatismo? Em nossos corações, nossas realizações podem começar a determinar a percepção de nosso valor e dignidade. Eita, fulano é de uma igrejona grande, né? Uma igreja gigante, uma igreja com muitos crentes. Mas não são nem as opiniões dos outros, nem nossas percepções pessoais que definem a nossa identidade como um pastor do Senhor. Paulo, ele explicou essa verdade em seu testemunho pessoal. E aí, Desilene, lê para nós aí, por favor, esse texto no slide aí, por gentileza. Ou então o Aldair, pode ser o Aldair também, se o Aldair estiver online. Eu vou ler depois o outro, o Aldair lê. Gente, boa noite, a paz do Senhor. Paulo explicou essa verdade em seu testemunho pessoal. Ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseado na fé. Filipenses 3:9. Nós, assim como Paulo, somos definidos e declarados como justos diante de Deus. 2 Coríntios 5:21. Beleza. Nós em Cristo somos declarados estar certo, né? A palavra grega é dikaiō, que significa estar certo. Declarados estar certo. Justificados, inocentados. Então, Paulo nos define que nós em Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Como João nos admoestou em sua primeira epístola, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Na verdade, pessoal, o pastor de igreja, eu vou falar uma coisa aqui, mas vocês não escandalizam, não. O pastor de uma igreja é mais ou menos como um pequeno Cristo anunciando o evangelho, entendeu? Ele tem que andar como um pequeno Cristo aqui, na pregação e na anunciação do evangelho, das boas notícias do Salvador. Aí eu te pergunto, você que é pastor de igreja, que está pastorando igreja, você tem sido esse pequeno Cristo aí na sua cidade, anunciando o evangelho, tendo um bom testemunho? Como João nos admoestou em sua primeira epístola, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Isso significa que, enquanto pastores, precisamos reconhecer que nossas circunstâncias ministeriais são parte do processo pelo qual Deus nos molda. Às vezes, ele exige que participemos de seus sofrimentos a fim de conhecê-lo e nos tornamos mais como ele.
Então, a doutrina, né, a doutrina bíblica, né, que ela é imutável, a doutrina apostólica, ela nos transforma na imagem moral de Cristo. Seguir a Cristo é tanto um destino terreno quanto um destino eterno. Filipenses capítulo 3, versículo 10, eu vou ler esse texto. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Paulo diz aos Filipenses: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, a tarefa, pessoal, de seguir a Cristo, ser um seguidor do Evangelho, como diz a Neusilene, né? Na aula passada, é árdua, né? Exige mais do que temos a oferecer por nós mesmos. Esse reconhecimento eleva nossa consciência de que nossa capacidade é abastecida por Cristo. Nós só alcançamos o alvo através do abastecimento de Cristo na nossa vida. É Cristo que nos abastece. Muitas das vezes, enquanto pastores, tendemos a depender de nossos talentos, habilidades, né? Técnicas naturais, dons espirituais. Muitas das vezes a gente tende a depender de nossos talentos. Inconscientemente, podemos nos tornar autoconfiantes. Olha o perigo. Autoconfiantes. E operar com base nas reservas do crescimento espiritual de ontem e em verdades bíblicas recicladas. Deixa eu contar a minha história quando eu comecei a mexer com o seminário. Em 2010, surgiu no meu coração o Seminário Teológico Adonai. Ele estava desativado pela convenção. Ele passou vários anos funcionando e aí ele foi desativado. E no ano de 2010 ele estava desativado. Aí eu peguei e nasceu no meu coração de reativar o seminário. E aí eu sou pedagogo, né? Então eu tenho habilidade nessa área de educação. Eu fui trabalhar e arrumar o plano de aula, o plano de curso, as ementas. Aí começamos a fazer uma campanha, né, para arrecadar recursos para a gente montar um polo em Palmas. Aí surgiu um dinheiro, uma campanha que a gente fez, e montamos um polo em Palmas. Alugamos uma sala pela fé. Olha a loucura, né? A gente olha hoje, alugamos uma sala em Taquaral, conseguimos umas carteiras de uma associação da Madureira, que tinha umas carteiras lá que estava sem usar, aquelas carteiras antigas. Comprei o quadro, comprei o data show. E aí, fiz o projeto, fiz divulgação, divulguei na convenção, várias convenções divulguei, que nós iríamos reiniciar o seminário. Na minha expectativa, ia chegar muita gente para estudar. Eu estava pensando que nessa inauguração estaria em torno de uns 40 pastores da CL7.
para estudar no seminário. E eu fiz toda a administração, o planejamento, tudo que o homem possa fazer, eu fiz. Sabe quantas pessoas apareceram? Apareceram na inauguração, apareceu uns 8. Eu tenho até a foto. Para estudar, começou 3 alunos. E aí, começando pela fé, não, na frente vai aparecer mais, tal. Fim da história, 2010. Nós resolvemos fechar. Eu fiquei magoado, chateado com Deus, fiquei, sabe, triste. Abandonei o projeto. Teve uma conferência da Escola Dominical em Palmas e um pastor, educador lá da CPAD, pregou. Naquele dia ele pregou só para mim. E ele falou assim, você que está aqui, está desistindo, não desista. Cuide da obra. O povo precisa crescer, desenvolver, o povo precisa aprender, não desista. Nesse dia eu chorei tanto, tá? Aí, qual foi a conclusão que eu tirei? Por que aquele momento ali parou? Por que não foi para frente? Porque eu estava deixando de confiar em Deus, de confiar que é Ele que faz a obra crescer. Que é Ele que faz a obra desenvolver, é Ele que chama os alunos, é Ele que faz isso. Ou seja, nada a gente pode fazer sem Ele. E eu, confiando na minha técnica, né? Na minha capacidade técnica, Deus mostrou para mim que não depende. Para a obra dele acontecer, é necessário depender dele. Aí eu me reanimei e aí voltamos a fazer a divulgação. E aí já tínhamos desalugando o prédio, fomos para o prédio da convenção. De imediato, começou com 8 alunos. Alunos de Santa Teresa. E aí, em Agostinópolis, começou um polo em Agostinópolis. Em Palmas, o polo subiu para 35 alunos. Olha aí como é que é as coisas de Deus. Então, eu queria contar essa experiência para vocês. Quando vocês forem fazer a obra de Deus, lembre-se, não confie em você, não confie nos seus méritos, na sua força, na sua capacidade. Confia no Senhor. Hoje, pessoal, às vezes o pessoal reclama muito, né, que eu não faço muita divulgação, né, do seminário, né? Não faço propaganda, tal, essas coisas. Por quê? Porque eu aprendi que quem faz o crescimento é Deus, quem chama o vocacionado para o seminário é Deus. Vocês de Agostinópolis, o que faz vocês estarem firmes no seminário? É Deus, não tem outra explicação. Nos vemos confiando em nossas aptidões e capacidades e acabamos exaustos. Pastor Adilton, Pode falar. só um parênteses aí. Hoje, a gente está orando, né? A gente ora pelo seminário, mas a gente vê que há uma necessidade da gente sim falar no seminário. As reuniões de almoço das áreas, a nossa cidade seta tem 19 áreas. Criou mais uma, né? Era 18, agora tem 19. Lá na Cachoeirinha, o presidente lá da área 10 é o pastor João Eudes. Ele vai estar reunindo mais de 10 igrejas lá na Cachoeirinha sábado. Eu fui convidada lá, mas meu esposo, para a gente dar uma palestra lá sobre aquela cartilha lá do seminário. Como é que eu vou num ambiente desse, numa reunião dessa, e eu não falo no seminário, Adilton? Isso não justifica. Tem que falar no seminário, pastor Adilton. Temos que falar no seminário. Sim. Antônio, pode falar, Antônio.
Sim, pastor, vamos lá. Eu vejo assim, a divulgação é muito bom. Agora, eu não sei o que que acontece, tem algum atrito entre os presidentes de campo, porque eu vejo a maioria, eu tenho contemplado isso. A maioria gera seus próprios seminários, entendeu? Aí chama a turma, ó, esse aqui é bom. Muita gente, aconteceu. Não, e o Adonai? Não, Adonai. Assim, eu não vejo assim uma separação. Por que que não uma instituição que está focada para o CEAD Center, que é do, né? E os próprios grupos de CEAD Center se dividem. Não, é esse aqui. Não, entendeu? Por que que não cria só um caminho só, entendeu? A Na maioria das verdade, vezes, quando a gente toca nesse assunto aí, muitos caem fora do Adonai. Não sei o que que tem, eu vou dizer o entendeu? que que é. Vou dizer o que que é. Primeiramente, o ideal seria isso, né? A instituição Adonai fosse realmente a academia da instituição, né? Da CEAD Center. Por que que não é? Porque o nosso seminário é muito bom. E as pessoas querem coisas fáceis. Querem títulos. Querem diploma para ser consagrado. Não querem estudar. Então é o seguinte, na verdade, essas escolas de teologia que aparecem por aí são vendedores de livro. Não tem professor, não tem estrutura, não tem pedagogos, não tem teólogos, não tem doutores, não tem mestres. Então é o seguinte, o seminário Adonai é de alto nível. O Adonai, nessa região aqui do Tocantins, do sul do Pará e do Maranhão, é o melhor seminário que tem. Então, as pessoas não querem coisa boa, eles não querem estudar. Eles querem essas coisinhas fáceis, esses cursos teológicos aí, que são porcarias, são só para dar diploma. Pois aí não Né? poderia não aprovar, pastor. Eu acho A que ideia, o que que é? A ideia, normalmente, de consagração aí, não é chamada, né? Tem outros interesses por trás aí. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso aí, não. Nós estamos atendendo aqueles que querem e vamos continuar dessa forma, dando qualidade, bons materiais. Nós não precisamos mais de sair para os grandes centros, né? Hoje a facilidade para estudar é muito grande. E a capacidade de a gente aprender mais com as tecnologias, né, usando tecnologia, é muito melhor. Quem quer falar? O daí levantou a mão? E tem muito pastor aí de campo que ele não quer levar um curso desse para sua igreja, é porque ele só dá comida enlatada para a igreja. Se o povo abrir a mente, aí ele tá lascado. Aí ele prefere, dar. Exatamente. E para nós abrir o núcleo aqui, precisa de quantos alunos, pastor Edilton? Olha, nós não vamos mais abrir polo, Não, não. Agora, eu quero só uma turma do básico primeiro, depois. não, nós não temos básico, não. Nós temos só médio e bacharel. Médio Nós bacharel. vamos ter só um médio e só um bacharel. E só um bacharel. Vamos para frente? Nós estamos perdendo a aula, aqui, saindo do foco. Bora. Então, somente se nos mantivermos em Cristo, nós podemos encontrar o poder para alcançar qualquer coisa para Ele. Viu? Sem Ele, nada podemos fazer. E isso aprendi na pele. Entendeu? Sem Ele, nada podemos fazer. Filosofia de ministério. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente trata desse assunto, tá bom? Vamos para o nosso intervalo, 15 minutos de intervalo. Amém. Eduardão. E aí, Cleonizar? Senhor, soldado. Como é que tá a luta por aí, moço? Rapaz, aqui nós estamos incomodando o diabo, né? Porque nós pregamos Bíblia. Ele não gosta. É.
Cadê E aí, o... irmão Derivaldo? E aí? E tu amanhã vai estar ministrando no Piquezeiro, tu tá forte, hein? Rapaz, tô aqui me preparando aqui, ali livro, ali pergaminho, Você prepara, que arqueologia. a igreja lá é a igreja que tem preparo, viu? Acaba ser fraco lá. É, Gente, né, não irmão? esquece que tem atividade, tá? Encerra amanhã, só que pelo visto lá tá tipo 0h47 do dia 19. Então, provavelmente é nessa madrugada. Não sei se erraram, mas cuidado aí. Gemina, Oi. eu respondi a minha lá, mas ficou era só fazer o fórum e enviar, né? Lá embaixo. É só isso mesmo, fazer o Ah, fórum e participar lá da. É meio que você vai vendo as respostas dos outros, né? entendi. É porque, tipo, quando a gente faz, bota lá e fica em debate, né? Sim, isso mesmo. Tá certo. Obrigado. E, É, irmão Derivaldo. Eduardo, aí preparado, Dizer que que lá lá, tem um crítico, viu? Se tu não pregar a Bíblia lá, amanhã, rapaz, lá se só tu não tem pregar, PhD, é? meu amigo lá, o pastor Divani lá incentivou, lá já fizemos foi um ano o básico Tá lá, botando né? medo no homem, pastor Erivaldo. Tá botando medo no homem, ó. Não, eu tô falando é sério mesmo. O povo do Piquezeiro, ele é crítico, meu amigo. E quando prega lá, se não pregar bem, no outro dia alguém me liga, ó, fulano falou isso e isso. E eu digo, o pastor lá ensina o povo. Ainda bem que eu só. Irmão Derivaldo. Mas o homem está preparado, ó. Se o homem é do curso Adonai, se o homem não. Estiver preparado. Não, vou Homem é... pregar só a Bíblia mesmo. Hélio, Vou pregar para bota... mais lá, não. Ei, Rapaz, bota... o homem vai dormir hoje de noite, rapaz. Pode Erivaldo, tu orar, tipo, botou... eu já passei na Nada, perna, moço. pegar o Piquezeiro aí. Se o cara encher linguiça aí, o povo não vai lá mais, não, que o povo fala mesmo. Tá? Cadê o pastor Giovanni que não tá aí? Irmão Derivaldo. Mas é bom pregar para esse povo, moço. O irmão Sérgio aqui também, se não cabe não pregar a Bíblia aqui, senhor. Rapaz, um dia me chamaram, eu tava lá, me chamaram para pregar num culto lá. Aí quando eu tô lá no culto, chamaram para pregar, eu tava lá no Piquezeiro para pregar, e ainda pegou o pastor João Santiago, esse tempo aí para trás que tava pastoreando, ainda foi pro culto, olha, moço. Eu digo, rapaz, Rapaz, agora que que eu fui. conversa é essa, meu? Aí eu digo, os dois pastores que foi meu, o pastor Edilane e o pastor lá atrás, eu digo, agora ou prega direito ou Agora, acaba tá rodado, né? Que o pastor João aí é benção. E aí, Elison, como é que tá as coisas? tô aqui quebrando a cabeça aqui, pensando em eu ter que responder esse negócio aqui hoje. Eu respondi o meu hoje, moço. A minha internet aqui, de noite aqui, não tem quem faça abrir essa plataforma aí. Pra onde é esse lugar, menino? Só na O Hélio é Bananal mesmo. o Hélio é o chefe da internet, bota lá, velho. A internet boa pra ele. Aonde é esse lugar? Bananal, é? Bananal. É na Bananal, é? É, na Bananal. Bananal porque é Jogar via um... rádio. Pois é, vamos jogar uma fibra aí daqui a uns tempos aí, pronto. E aí fica todo mundo ligado. Não, obrigado, nós vamos botar aqui uma Starlink aqui para acabar com esse problema. Olha aí, É bom que quando ele precisar de um técnico, ele vai ter que buscar lá nos Estados Unidos, né, Bons? tem que ser o do Hélio, moço. Tem que ajudar nosso irmão Hélio aí, ó. A internet do homem aí é boa. Não, moço, aqui os cabos aqui, se tivesse concorrência aqui, ó. Mas não tem concorrência, só tem a do Flávio aqui. Consegue quantos clientes aí para nós aí? Quantas pessoas mais ou menos tem aí para nós botar uma internet que presta aí? Não, aqui se você fizesse um pacote bom aqui, eu arrumava até 20. Ó, É,
Olha, Corre logo. nós tem que botar daí, moço. Uma internet que presta. Pois é, basta você dizer o dia que nós arrumamos até 20 e a mensalidade. Ah, pô. Tem que fazer diferenciação na mensalidade. Mas, rapaz, ainda vai ganhar 0,800 ainda. Oi. Aqui é 100 Vamos ver. contos, senhor. De noite não presta, não. Ah, pô, nós vamos pesquisar esse negócio. Vai dar certo, hein, Ed? Olha, mas não é o pão da criança, bem? Ei, Eduardo, Oi. tu tem chamada mesmo Oi. para pastor para o curso em janeiro e venha para cá, que eu tenho uma congregação aqui boa. E muita gente vai Ei. ganhar. Estamos trabalhando, meu filho. Estamos trabalhando aí, no tempo de Deus. Parece que as coisas estão andando só para esse rumo aí. Então ajeita. Tô precisando do obreiro de confiança aqui. É a Ele congregaçãozinha. volta pra metade da cabeça aí, o que é mesmo nessa câmera tua? É mesmo que tá Qual, deitado. moço? Ah, tá Olha aí, minha biblioteca aí, ó. Já tem um pouquinho aí, ó. Ó. só no óleo. Qual, você é um PhD, moço. Que é isso, moço. Você é um- Aqui eu tenho que estudar mesmo, porque ou estuda aqui, meu amigo. Deus me abençoou, mas aqui é doutor, é psicólogo, é delegado, é tenente, é professor. Ou tu prega Bíblia ou tu tá rodado, né? Ei, irmão Derivaldo. Oi. Irmão Derivaldo. Ah, O pastor estava dizendo que diz que aí tem. O caba falando aí numa convenção aí que diz que estão consagrando o pastor que nunca leu a Bíblia nenhuma vez. isso aí é o mínimo. Tem gente consagrada, nem batizado com o Espírito Santo. O pastor da convenção aí Só estava que metendo a lenha. eu vi o vídeo, foi o pastor Paulo que gravou, só que é assim, os caras vão pagar o preço, né? Porque fica mentindo lá, o pastor Paulo nem tem culpa, né? Porque quando ele pega o processo, ele só assina, ele confiou na mesa diretora, né? E... rapaz, complicado. Não, eu aqui é uma coisa que eu lhe digo, que é uma coisa que eu não tenho medo da pessoa dizer, rapaz, o irmão, ele não pregou Bíblia, não, porque aqui, meu irmão, a única coisa que eu foco mais é na Bíblia. Eu sei que o senhor é uma benção, rapaz. Foco aqui é pesado, foco aqui é pesado. Deus lhe chamou mesmo para a obra aí, foi. Só estava na obra errada, mas agora está na obra certa, né? Aí eu sou novo de crente, mas eu já estou concluindo ela pela segunda vez já. Tu tem quanto tempo de crente? Moça, agora que eu vou fazer 7 anos. Eu tô com 12 anos e pouco, eu já li 6 vezes. Tô na 7ª. Mas ainda não sei de nadinha. O senhor leu ela? De capa a capa, fora antes os estudos. Eu tô lendo só de lido mesmo, de capa a capa. Não, aqui para me ler aqui sair de um livro para o outro. É mais ou menos 2, 3 meses. Né? Eu lhe entendo, porque o senhor tem família, né? Pedreiro aí, tem que. Eu é porque Deus me chamou e já me aposentou. Aí agora é só ler e orar e pregar. E não tem outro também, não. Rapaz, agora aí é benção. Eu acabo ter tempo só para isso aí. Mas Aqui a gente chega lá um dia. Aqui pode balançar todo mês o dinheiro cai. Não faz medo, não. Pois aí eu vou lhe falar. E a gente tem tempo, né, para buscar. Mas aí agora que o cabo tem que botar o pão de cada dia dentro de casa, aí às vezes só tem tempo à noite. Eu lhe entendo. Eu sei que o senhor é duro aí. É assim mesmo. Aí vai dar certo, moço. Se esforçando aí, vai dar certo. Na hora certa aí, Deus vai. João Batista hoje estava aqui. O João Batista hoje estava aqui, dessa engajado. Pregou aí ontem, não foi? Eu vi o cartaz. Rapaz, onde Deus usou aquele homem aqui de mármore.
Rapaz, eu nunca fui aí na Bananal, na igreja, moço. Tanto tempo que eu tive aí. Rapaz, que conversa é essa? Nunca fui. Eu nunca, nunca, nunca. Eu já fui na Rapaz, Bananal, né? Mas. ei, irmão Ah, Derivaldo. Quando esse homem terminou de pregar, que eu cheguei em casa, moço, aí eu fui orar, eu passei a mais ou menos 20 minutos orando em língua aqui. Um pegou a mistériozão dentro do descarga. quarto. Pegou uma descarga aí, foi? Descarga. É, rapaz, o Batista tava no óleo. Viu? Pois é, moço. Ele desistiu do curso, né, moço? Ele tava abençoado aí. É, mas ele disse que agora vai focar mesmo no objetivo agora. Eita, João Batalha, é gente boa. Pois é, eu quero ir aí, moço. Eu vou estar indo em dezembro. Eu vou estar aí nesse louvorzão aí. Eu vou organizar com o E pastor aí, Edivando irmão? para mim estar indo mais, para mim estar indo mais ele aí. E Acho aí que que lá nós pro vamos dia, comer uma novilha aqui. pois é, lá pro dia 20, 21, eu tô chegando por aí. Aí eu vou ficar aí até o dia 7 de janeiro, porque dia 8 é a convenção, eu venho para a convenção e da convenção eu vou embora. Onde é que vai ser a convenção? Araguaína. Tu vai, ele? Rapaz, ele faz tempo que tu foi na convenção, cadê ele? Vem pegando a merenda. E o Alissozão aí? O Aníbal não tá Pois. fazendo essa matéria, não, né? Ele já fez no polo de Palma, né? De fato. Faz falta o Aníbal Ré, né? O Aníbal reanimado. Rapaz, me acabou, moço, ali tanto de obreiro que tem ali na sede, ali no Axixá, é poucas pessoas que fazem, né? Aí. É, mas tem um bocado que tem, hein? Parece que é porque os caras não dizem, né? Eu sei que o Oliveira tem, né? O irmão Oliveira tem. Só ele que Bacharel. eu conheço. O Adson começou, mas aí não parou também. Não, o Adson, ele só tem o básico, né? Não, acho que ele tem um médio, não tem, não? Não sei, eu vi ele falando. Vi ele Ah, não, ele falando que tem um parece que básico mesmo. Ele tem é um o básico, básico. ele fez junto comigo. Nós fizemos lá no Piquezeiro. O professor vinha dar aula para nós, de Tocantinópolis. Na época. Rapaz, o pastor daqui botou aqui o irmão serve para fazer, né? O básico. Ah, então ele leva ele evangelista. Hã? Porque se ele botou ele para fazer o básico, ele quer levar ele evangelista. É. Aí ele Porque mandou ele fazer o básico aqui, porque tá precisando, né? é para ser consagrado, né, evangelista. Tem que ter o básico, né? Tem que ter pelo E menos o outra básico. coisa, irmão Derivaldo, outra coisa também que eu vejo assim nas congregações, de quem faz o curso, de quem não tem hora que vira atrito, né? A pessoa às vezes quer dar um ensinamento, né? E às vezes as pessoas não têm, aqueles mais velhos, e a pessoa quer contradizer, né? Os ensinamentos que a gente aprende, aí vira aquela polêmica. Tem hora que a gente tem que se. Por isso que tem que pregar só a Bíblia, que aí não tem como eles discutir, né? Mostra o texto lá. Tem que, Aí não tem jeito. tem que pregar a Tem jeito de mensagem tu tá. positiva. Pois é, mas não tem jeito de uma hora tu tá estudando um curso desse tamanho aí, pelo período desse aí, de tu não poder, né, expressar algo que tu tá aprendendo. Não tem como. É porque é assim, ó, tudo tem um tempo, né? Se tu pegar uma igreja da roça e tu querer pregar teologia, palavra difícil, tu vai perder tempo, que eles não vão entender, né? Agora vai chegar um tempo que tu for pregar numa igrejona grande aí que tem doutor, aí tu pode pregar que eles vão compreender. Então, tudo depende do local, né? Aí eu vejo assim que o pastor, ele tá exigindo, né, pelo menos os presbíteros a fazer isso, esses que não tem, né, pelo menos fazer o básico. Mas é por causa da consagração.
Quem é presbítero vai para evangelista. Nem só vai se tiver pelo menos base. Se não tiver, não vai não. Não consagra, não. É verdade. Aí E hoje em talvez dia aí. as convenções aí estão exigindo também, né? Pelo menos o básico, quem é presbítero. Pelo menos aí na Vamos lá, pessoal. Madureira. Vamos. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui à nossa aula de hoje. Filosofia de ministério, né? Qual é essa filosofia de ministério? Na doutrina da encarnação, Jesus nos fornece um modelo de abordagem para o ministério pastoral. Geralmente, isso é descrito como uma filosofia de ministério chamado encarnacional. Algumas pessoas usam a palavra encarnacional para se referir ao engajamento cultural com uma vida piedosa e uma silenciosa influência cristã. Isso faz lembrar a famosa citação: compartilhe o evangelho sempre. Se necessário, use palavras. Parece inteligente essa frase, né? Mas essa compreensão simplista, né, dessa frase pode reduzir o ser encarnacional a ser um exemplo moral que nunca comunica verbalmente a mensagem salvífica do Evangelho. Então, o ministério encarnacional, de acordo com o nosso autor, né, eu entrei em contato hoje com a convenção, com o secretário de expediente, e o livro era para chegar hoje, né? E ele falou para mim que não chegou ainda hoje. Vamos ver se chega amanhã. O ministério encarnacional está relacionado à doutrina da encarnação, que é a crença de que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, entrou na criação como homem e Deus. Plenamente homem, plenamente Deus. Uma filosofia de ministério que se envolve amorosamente com as pessoas, onde elas estão, que humildemente se sacrifica para satisfazer suas necessidades e que intencionalmente apresenta o Evangelho, isso pode ser descrito como encarnacional. Assim como Paulo usou a encarnação como modelo que exemplificava a atitude apropriada aos seguidores de Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 3 até o 11, a encarnação também nos fornece algumas lições à nossa própria abordagem ministerial. Então, para os pastores, o ministério encarnacional consiste em avançar o reino, a governança de Deus, né? Dissipar as trevas e proclamar a liberdade em Cristo Jesus. E para fazê-lo, precisamos nos vestir para a batalha a fim de encararmos a guerra espiritual do ministério, enquanto reconhecemos que do Senhor é a guerra. Então, uma filosofia encarnacional de ministério começa quando adotamos a missão que Jesus incorporou, como conquistando o reino das trevas e reivindicando a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a batalha contra o inimigo exige tanto uma estratégia defensiva quanto uma estratégia ofensiva. Defensivamente, quando nos deparamos com os ataques do inimigo contra as nossas famílias, né, os nossos parentes, nossos filhos, nosso ministério, igrejas e comunidades, podemos confiar corajosamente que Jesus derrotou Satanás e que seu poder, sua força, sua fortaleza nos permite perseverar e viver vitoriosamente.
Ofensivamente, podemos avançar o reino, enfrentando as trevas com o evangelho, empunhando a espada da verdade de Deus e prostrando nossos corações em fervorosa oração, conforme nos colocamos ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fundamentalmente, uma filosofia encarnacional do ministério é uma abordagem ao ministério centrado em Cristo, Cristo como centro. O Filho de Deus se tornou homem para satisfazer nossas maiores necessidades e para ministrar a nós. O nosso ministério pastoral para com o próximo não pode, viu, pessoal? Não pode simplesmente adotar a sua disposição mental. Ele precisa compartilhar sua mensagem e fazer uso de seus métodos. Quando feito da forma devida, o ministério encarnacional avança a missão de Jesus, encarna o seu sacrifício e demonstra a sua compaixão. Ao determinar nossa identidade pastoral e filosofia de ministério, viu, pessoal? Precisamos nos assegurar de que Jesus seja a pedra angular do nosso entendimento. Embora haja uma tendência de nos vermos pelas lentes de nossos próprios dons, de nossos próprios talentos, né? E experiências, e abordarmos o ministério de uma perspectiva pragmática, é somente por meio de Cristo que podemos encontrar a nossa verdadeira identidade enquanto pastores e alcançar nossos objetivos ministeriais. Pneumatologia, o pastor e o companheiro de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28, diz a palavra de Deus: o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Pessoal, o Espírito Santo exerce uma função indispensável em nossas vidas e ministérios. Todos nós sabemos disso. Nossa consciência e dependência do Espírito Santo dependerão da profundidade de nossa compreensão de quem ele é e do que ele faz. O maior apreço por sua pessoa e obra também nos dará uma melhor compreensão de nossa própria pessoa e obra. Então, vejamos a pessoa do Espírito Santo no ministério pastoral. Os teólogos patrísticos, né, a partir do segundo século para frente, afirmaram a natureza divina do Espírito Santo, cuja declaração mais definitiva ocorreu no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Então, o concílio falou dele como o Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado, ele falou pelos profetas. O cristianismo ortodoxo, né? Que é o mesmo cristianismo que nós seguimos, nós assembleanos, o cristianismo ortodoxo sempre afirmou de modo consistente a divindade do Espírito Santo e uma compreensão trinitária de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Subjacente à tradição histórica, as evidências bíblicas nos oferecem as verdades basilares acerca da pessoa e acerca da obra do Espírito Santo. Vejamos alguns princípios pastorais dentro desse foco. O papel do Espírito Santo, viu, pessoal, em nosso desenvolvimento pessoal, se traduz em sua obra em nossas igrejas. O Espírito Santo trabalha em nós para que
possa trabalhar através de nós enquanto pastores. Então, a principal forma pelo qual o Espírito Santo trabalha em nossa vida ministerial é induzindo o nosso serviço, né? Induzindo o nosso serviço, as nossas ações no serviço da igreja. Então, o ofício pastoral exige habilidades específicas e capacidades que não podem ser fabricadas. Viu? Não podem ser fabricadas. Então, o ofício pastoral exige habilidades específicas e capacidades que não podem ser produzidas, fabricadas. Isso é o que a Sagrada Escritura chama de dons espirituais. Embora os dons espirituais não sejam exclusivos dos pastores, né? São os pastores que têm os dons espirituais. É essencial que os pastores entendam o papel do Espírito Santo no alinhamento dos seus dons com o seu chamado, né, para o ministério cristão. De acordo com o apóstolo Paulo, os pastores estão entre aqueles que são dados por Deus à igreja. Para quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 12. Então, gente, os pastores são dados por Deus à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a construção e edificação do corpo da igreja. Então, quanto mais ele estiver preparado, quanto mais ele tiver habilidades e capacidades, e o Espírito Santo em sua vida, ele será útil, né, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a capacitação dos dons espirituais não é a única forma pela qual o Espírito Santo nos induz ao serviço. Não é. As Sagradas Escrituras também nos ensinam que o Espírito Santo, ele nos dá forças, né? Às vezes estamos desanimados, às vezes estamos cansados, mas o Espírito Santo nos anima, nos dá força. Então, além de nos conceder dons espirituais, o Espírito Santo nos fornece os recursos necessários para usá-los. Paulo, ele ensinou aos coríntios que os dons espirituais são realizados pelo mesmo e único Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Então, nós precisamos do fogo do Espírito Santo para nos conduzir a uma fervorosa obediência com nossos dons, né? Também precisamos, viu, como pastores, da sabedoria do Espírito Santo para governar nosso discernimento, para a gente saber o que deve e o que não deve, distinguir o que deve e o que não deve, discernir o que não deve e o que deve. Precisamos da sabedoria do Espírito Santo para governar nosso discernimento e comportamento, conforme servimos a Cristo e ministramos, né, a palavra de Deus, a pregação à igreja, ao próximo. O Espírito Santo também, ele nos concede oportunidades. Deus, ele nos capacita com dons específicos de acordo com o nosso chamado, né? Por exemplo,
eu tenho uma chamada, né? A minha chamada é ser professor, é academia, é Ministério do Ensino. Já outros é pastor de igreja, pastorar a igreja, cuidar do rebanho do Senhor, né? E assim, outros cuidar de assistência social, né? De trabalho social. Por exemplo, aqui nós temos o Eric Trajano, né? O ministério dele é assistência social, e assim vai. Outros música, né? Outros criança. Então, o Espírito Santo, ele nos concede oportunidades. Deus nos capacita com dons específicos de acordo com o nosso chamado. Mas ele também coordena contextos específicos dos quais deseja nos usar. O Espírito Santo organiza essas circunstâncias e nos torna conscientes delas. No nível mais abrangente, essas oportunidades podem surgir na forma de uma abertura ministerial ou de um chamado a uma igreja específica para pastorear, para cuidar. No nível mais específico, pessoal, essas oportunidades conduzidas pelo Espírito Santo, né, podem envolver o aconselhamento de casais, né, trabalhar com casais, a intervenção em conflitos pessoais, auxílio a um membro em crise, ou o reconhecimento de uma oportunidade divina de compartilhar o evangelho, ou seja, o Espírito Santo ele pode trabalhar de várias formas. À medida em que orienta o uso de nossos dons, o Espírito Santo pode permitir ou proibir nosso envolvimento. E aí nós temos o exemplo, né? Atos capítulo 3, versículo 4. Paulo foi enviado pelo Espírito Santo para a sua primeira jornada missionária na Seleucia e no Chipre. E em sua segunda jornada missionária, o Espírito de Jesus, o que ele fez? O impediu de pregar na Ásia e na Bitínia, orientando a pregar o evangelho na Macedônia. Atos, capítulo 16, versos 6 a 10. Além de o Espírito Santo nos induzir, né, ao serviço, há uma segunda função que o Espírito Santo desempenha e que está relacionada às nossas responsabilidades, né, do ministério, que é esclarecer as Sagradas Escrituras, ensinar, instruir. Então, as qualificações pastorais exigem que nós apeguemos firmemente a mensagem fiel e que sejamos capazes de encorajar outros pela sã doutrina. 1 Tito, capítulo 1, versículo 9. Então, olha, para você que está no ministério, as qualificações pastorais exigem que você apegue firmemente a mensagem fiel, seja capaz de encorajar outros através de uma pregação sã, né, da doutrina apostólica, da doutrina dos apóstolos. E aí, Deus irá nos avaliar como mestres. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Pela medida de nossa fidelidade no manejo correto, né? No manusear correto da palavra da verdade. Conforme 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Literalmente, manejar bem aqui significa cortar em linha reta, como o alfaiate corta o pano em linha reta. Deus, ele irá nos avaliar como mestres, pela medida de nossa fidelidade no manejo correto
da palavra das Sagradas Escrituras, que é impossível de ser realizado sem o auxílio divino do Espírito Santo. Então, a obra de inspiração do Espírito Santo não apenas nos assegura de que a palavra é perfeita, mas ela é também poderosa. A palavra de Deus é a força mais poderosa do universo. Deus, quando ele criou o mundo, ele falou por intermédio de sua palavra. Deus continua falando ao mundo agora pelas Sagradas Escrituras, a força mais poderosa do universo. A obra de inspiração do Espírito não apenas nos assegura de que a palavra é perfeita, mas também poderosa. O autor de Hebreus reconheceu as Sagradas Escrituras como a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Por gentileza, Hebreus capítulo 4, verso 12. Leonizar, lê para nós, por favor, esse texto. Olha como é lindo esse texto. Pode ler, Leonizar. Hebreus 4, versículo... Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para fazer divisão entre a alma e o espírito, das juntas também e da medula, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. 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 Então, o autor aí, né, descreve que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Atributos que correspondem à sua natureza divina, vivo e eficaz. Então, as Sagradas Escrituras possui e gera vida, né? E vida com abundância. E é forte e eficaz. Por causa da sua natureza poderosa, nós podemos confiar nos resultados que ela produzirá. Isaías, capítulo 55, versículo 11 e 12. Por hoje é só, pessoal. Encerramos a aula de hoje, a terceira aula de hoje. A tarefa está pronta lá. Enquanto não chega o livro, use o livro digitalizado, né? E faça a tarefa, tá bom? Vale 10 pontos. Vamos encerrar a aula de hoje. Vamos orar com o irmão Arivaldo, agradecendo pela aula de hoje. Até segunda-feira, se Deus quiser. Já chamada. Arivaldo, deixa eu ter sua chamada aqui, por favor. Fazendo a chamada aqui, só um pouquinho. Tá bom, tá bom. Da guarda, da direita, da esquerda. Sua chamada aqui, só um pouquinho. E diga para eles que bom que você vem na casa de Deus. Que alegria, que prazer, que satisfação. Eduardo. Na terça-feira, cultuando ao Mas Senhor. É para tu desligar o microfone aí, não é presente não, mano. Não, é Liliane, moço. É Liliane. Liliane, tu tá sendo Não, é o convidada. Eduardo. Mantém... É eu, irmão. Hã? Eu É o Eduardo que tô aqui no... Liliane aí, da esposa.
Olha aí, deixa eu pegar aqui. Estou pegando aqui o diário, só um pouquinho. Está ensaiando para pregar amanhã, moço. Deixa eu... Vou parar aqui a gravação um pouquinho, só um pouquinho.